Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Drácula, aquele que vos fala. E hoje, como mais um react aqui pro canal, eu resolvi, antes de começarmos, trazer algo diferente. Eu gostaria de apresentar a vocês mais uma integrante pro canal, mais uma pessoa que vai participar dos vídeos de vez em quando. Então, deem as boas-vindas à minha querida amiga Lisa. Oi, gente, eu sou a Lisa. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Cara, ela é super fofa. Ela é muito fofa. Tipo, deixa eu voltar aqui um pouquinho pra vocês verem ela de corpo inteiro. Cara, ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Você mexe a cabeça, corpo. Cara, ela é muito fofa. Muito fofinha. Eu sei que ela não é uma vampira, né? Ela é uma gata. Ah, é mesmo? Mas é o que tem pra hoje. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Que eu possa voltar aqui com vocês de novo. Que vocês tenham gostado de mim também. Então, como hoje, com um especial, né, da minha primeira aparição aqui no canal, vamos reagir ao Analog Horror de Guerra dos Mundos, feito pelo canal do Lê, que vai estar aqui no link na descrição. Eu acho que o Drácula, eu acho que ele gosta desse cara, né? Gosta dos vídeos dele, porque, mano, eu acho que ele já trouxe uns 3, 4 vídeos só desse canal. Mais ou menos. Bom, mas é isso. Vamos logo pro vídeo, sem enrolação. Bom, gente, cá estamos. A invasão de Guerra dos Mundos é perturbador. De novo, feito pelo canal do Lê. Esse é o primeiro vídeo que vamos reagir. Vão ser 3 vídeos com relação a esse Analog Horror. Então eu espero que vocês gostem de coração. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco o som. Minha gente, como é que vocês estão? Guerra entre os Mundos, ou The War of the Worlds, é literalmente um livro lançado em 1897 que teve cerca de muitas adaptações contando muito sobre esta obra em si. Coisa que me chama muita atenção nesta época é que aqui, digamos que temos a visão do século 17 de como seria uma invasão alienígena. E um dos primeiros contatos que eu tive com essa obra em si foi com um filme de 2005 lançado de Guerra dos Mundos, onde digamos que foi o primeiro contato que eu tive envolvendo um pouco mais essa obra, que seria a adaptação do livro. Claro, logo após eu Essa adaptação do livro eu assisti e é maravilhosa. Recomendo para quem não assistiu ainda, vá atrás e assista. Com o Tom Cruise, feito pelo Steven Spielberg, se eu não estou enganado. Lembrar um pouco mais dessa obra, eu acabei encontrando algo muito curioso, principalmente para mim e para nós que somos amantes e amamos esse tipo de conteúdo que envolve o terror, um Analog Horror de Guerra entre os Mundos. Que quando se parar para pensar um pouco sobre isso, faz muito sentido ter um Analog Horror envolvendo isso, pois até mesmo na vida real, quando houve a transmissão de rádio em 1938, acabou até mesmo causando um pânico na população, pois no começo, onde dizia que era uma transmissão de rádio e que eles estariam adaptando somente falas e partes do livro, acabou causando um pânico geral nos Estados Unidos. Isso é algo muito difícil de acontecer e que claramente, se acontecesse na vida real, seria muito um pânico. De Orson Welles, que acabou trouxe essa adaptação e que claramente foi um mérito de adaptação, onde ele conseguiu causar um pânico praticamente em toda a costa leste dos Estados Unidos, trouxe uma guerra falsa no rádio que dizia espalhar terror pelos Estados Unidos. E que vai por mim, o trabalho que ele fez adaptando em rádio essa adaptação foi algo simplesmente incrível. Take off! The top blue! Go there! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone calling someone or something I can see turning out of that black hole through luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost good heavens. Something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one.
They look like tentacles to me. I can see the thing's body now. It's large. As large as a bear. Its pistons like wet leather, but that face. Ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's so awful. Its eyes are black and they gleam like a serpent. The mouth is a kind of V-shape with saliva dripping from its rimless lips. It seems to quiver and pulsate. And the monster or whatever it is can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity or something. The thing's rising up now and the crowd falls back. They've seen plenty. The most extraordinary experience, ladies and gentlemen. I can't find words. Well, I'll pull this microphone with me as I talk. I'll have to stop the description until I can take a new position. Hold on, will you please? I'll be right back in a minute. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. The whole field's covered by the woods, the bars, the gas tanks for the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Ok, eu acho que vocês entenderam por que isso causou de certa forma um pane geral, pois o nível de produção dessa rádio era algo descomunal muito para a época, isso com todo o toque claramente do autor de tudo isso, que seria um Orson. Cara, eu mexi sem querer no celular, eu sem querer dei um dislike no canal do vídeo dele, coitado. Você é burro, cara, que loucura. Mas tudo bem, já tirei o dislike aí. Desculpa ler caso você esteja vendo esse vídeo, foi um acidente. Mas eu já tirei. O que eu queria falar é, literalmente, tudo isso que aconteceu na transmissão de rádio foi Absolute Cinema. Antes de existir o cinema? Não sei, eu vou pesquisar aí, tá? Vai estar aparecendo aí na tela para vocês quando aconteceu essa transmissão de rádio e quando foi inventado o cinema. Mentira! Eu acho que foi bem antes do cinema, eu acho. E olhando um pouco mais sobre isso ainda atrás, eu descobri algo muito curioso, que foi esse Analog Horror que vamos falar aqui desta vez. Então, sem muito antes embarcar sobre tudo isso, com as introdução feita, eu peço que se você for novo por aqui, já considere se inscrever, tá deixando o seu like, comentando sobre tudo que você acha dessa obra, e vamos falar sobre Guerra Entre os Mundos. Meu querido, eu só queria te corrigir, não é guerra entre os mundos, é guerra dos mundos. Só queria te corrigir isso. Eu não estou nervoso, eu não estou bravo, só estou corrigindo.
notícia começa com essa dizendo que essa fita é proibida e que é um arquivo secreto dos Estados Unidos falando um pouco mais sobre esses nossos visitantes de Marte. Diz que agora, consequentemente, o Escritório de Informações de Guerra está avançando para saber um pouco mais sobre essas criaturas e informações sobre. Usará esses avistamentos de fitas cassete de pessoas comuns para instruções de missões para localizar e identificar os últimos avistamentos para poderem e tentarem agir o mais rápido possível contra esta ameaça. Diz que isso é muito mais que necessário para os Estados Unidos, que todo e qualquer possibilidade de surto ou pânico precisa ser suprimido e deve ser impedido a qualquer custo para os Estados Unidos. E diz que um ótimo exemplo do que isso pode acontecer é algo que acabamos de ver em Salem, Massachusetts, que seria algo como o Spot, ou como seria este robô que acabamos de ver, que assim denomina as criaturas ou robôs que esses alienígenas utilizariam. E acredita-se também que a pessoa que conseguiu filmar e registrar essa primeira fita seria Zack Francis Jr. E que coincidentemente após ele gravar esta fita, ele deu como desaparecido e nunca se foi mais encontrado. E comenta até algo meio estranho, que diz que a possibilidade dele estar morto, logicamente, não se é excluída, mas que também eles não excluem a possibilidade dele ter simplesmente só sumido do mapa, pois... Olha a cara do maluco. Olha, nossa, ele tá com uma cara assim de pleno, de tá totalmente em paz com a vida, mas ao mesmo tempo ele tá falando, eu quero logo sair daqui. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Aqui diz também algo muito curioso, que fala que essa não é a primeira vez que alguém tenta fingir a morte para eles não procurarem ele, o que é meio curioso, não? E logo em seguida ele comenta algo sobre a cidade em si, que eles começaram a investigar após horas de seu desaparecimento, pois a cidade estava começando a relatar muitos termos de a torre de água ambulante perambulando pela cidade, o que chamou muita atenção dessa união e iremos chamá-la de NSS, que seria... Peraí, por que focou justamente em Salem? Porra, vai ter alienígena e agora vai ter bruxa agora? Que isso? Algo como segurança de serviços nacionais, de tradução mais livre. Em seguida se corta para uma voz robótica dizendo que o que iremos ver agora seria uma conversa entre habitantes de Salem, Massachusetts. Às 6:30 da manhã acordem para Hydertran e a seguinte pergunta é: você viu aquela estranha torre de água aos arredores da cidade? Ele se nega, dizendo que não viu nada. 12:43 é feita a pergunta para Gregory Smart, que ele responde algo também muito curioso, sendo que um primo dele tem ouvido coisas muito estranhas, principalmente à noite, envolvendo esta criatura. Mas algo muito curioso acontece logo em seguida, pois um indivíduo desconhecido cita algo muito estranho e perturbador, que diz que ele acabou de ver a torre de água, e diz que aquilo é diferente de tudo que podemos imaginar. Às 11:10 fazem a mesma pergunta para Harvard Dennis, e ele cita que o barulho de choro vindo da torre de água são pessoas. É o Everson Zóio, velho. Olha, é o Zóio. Vamos parar com isso que tá feio pra caralho. Logo em seguida é cortado para um aviso de todas as manchetes, o aviso dizendo para todos sintonizarem na sincronia de rádio e nas últimas notícias, pois a Guarda Nacional está controlando a entrada e saída do condado de Massachusetts, dizendo para todos ficarem distantes e longe da área de Salem, pois não seria permitida a entrada de nada no condado no estado e nem saída. Até que estranhamente eles acabam recebendo uma atualização do Serviço Meteorológico Nacional, dizendo que o evento climático que foi identificado seria algo como um tornado.
que obviamente isso é tudo mentira da vigilância, querendo esconder de alguma forma essas torres de água ou esses seres visitantes de Marte. Que novamente a CNN se corta, dizendo que foram avistados e localizados todas as outras pessoas que conseguiram ver essas torres. Que algo muito perturbador está acontecendo em meio disso, pois diz que eles foram interrogados e que após serem interrogados, eles foram submetidos à amnésia seletiva. Realmente, tem alguém que não quer nada que saibam que temos visitantes em nosso planeta. Agora o motivo seria o porquê. Corta dizendo que apenas um indivíduo não conseguiu responder corretamente à amnésia seletiva, sendo que ele teve que passar por uma limpeza completa da mente. Logo após isso se corta dizendo que a torre de água ainda não foi identificada e que não se sabe aonde ela foi parar, dizendo que talvez ela tenha conseguido escapar pela Baía de Massachusetts e depois disso ninguém mais conseguiu avistá-la. Dizendo que agora é um alarme extremamente preocupante, sabendo que tem liberdade algum ser tipo alienígena vagando pelos Estados Unidos. Algo muito curioso que cita aqui também é que essa não seria a primeira vez, que seria o primeiro ser vagando pela primeira vez desde 1953. Ao fim dessa fita, diz que nós seríamos mantidos atualizados sobre os últimos acontecimentos que viriam logo a seguir. Eita porra. Eita porra. Nossa, como é grande. Os ETs se comunicando? E esse, meus amigos, foi o Análogo Horror de Guerra Entre Mundos. Bom, minha gente, esse foi o primeiro vídeo. Agora eu vou trocar para podermos ir pro segundo vídeo. Bom, gente, cá estamos novamente no segundo vídeo. A invasão dos trípodes, a grande guerra marciana. Olá, minha gente, como é que vocês estão? Cerca de mais ou menos 2 semanas atrás, eu acabei trazendo uma das obras falando sobre o Análogo Horror, inspirado nas obras de H.G. Wells, que seria sobre Guerra Entre os Mundos. Essa levada de eu caçando um pouco mais sobre H.G. Wells e sobre todo esse universo que envolve Guerra dos Mundos, que eu vi que vocês curtiram muito, eu acabei me deparando com um vídeo que vocês acabaram me sugerindo, que seria The Great Martian War, ou A Grande Guerra Marciana. Essa obra em si que eu irei abordar do canal denominado Gibatero, estará deixando aí na descrição, pois hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse universo de invasão alienígena vindo de Marte. Algo muito curioso que acabou acontecendo no meio disso é que eu me deparei também com um leve teaser envolvendo Guerra dos Mundos do canal do criador do também The Switch, já que possivelmente seria um teaser ou uma ideia do conceito de terror analógico de Guerra Entre os Mundos, e que vai por mim, que se isso realmente for para frente e daqui para uns tempos vemos o Análogo Horror surgindo de Anknonger, eu claramente irei falar desta obra. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Por isso já lhe peço que, se você for novo por aqui e nunca tem se deparado com esse tipo de conteúdo antes, eu peço que, se você gostar, se inscreva e deixe o seu like. E se também você tiver gostado desse tudo, não esqueça também de estar comentando o que você achou de toda essa obra, pois, se muito mais enrolar, vamos falar sobre a Grande Guerra Marciana. O começo dessa obra assim, digamos que nos dá uma introdução de como tudo isso acabou ocorrendo e começando. E tudo, digamos que começou no ano de 1913 com um grande asteroide atingindo a Terra. E isto aqui nada mais seria que a iminência do que o pior estaria reservando para todos nós, pois logo em seguida disso, esse asteroide ter vindo, digamos que mais asteroides começaram a vir, e que, da pior forma possível, descobrimos que não era apenas asteroide. E obviamente esse tipo de coisa chamaria a atenção das autoridades de qualquer país, e nessas de eles indo investigar o que seria esse asteroide que acabou atingindo a Grande Terra, digamos que aqui somos deparados com os primeiros trípodes, que daqui pra frente seriam algo infelizmente mais comum para o nosso planeta, pois, como vocês mesmos já se podem imaginar, eles infelizmente não vieram em paz, sim com o intuito de dominar a Terra e fazer o nosso planeta deles. E assim se começou a primeira Grande Guerra Marciana. De um lado, nós, seres humanos, que na época não tínhamos tantos recursos para a guerra, apenas armas e serviços militares que hoje são considerados algumas coisas meio indefesas ou até mesmo que não são tão eficazes, e essas máquinas de outro mundo que não conseguíamos compreender. Isto aqui pra mim é um conceito muito curioso sobre invasão alienígena, pois aqui digamos que seria toda a humanidade unida por uma única causa, que seria para proteger o seu único planeta. E obviamente, devido à grande tecnologia avançada dos marcianos, esta guerra não foi nada fácil para nós que tínhamos apenas as nossas armas normais. Se você for analisar bem esse tipo de documentário, você vai ver que as nossas armas, digamos que não tinham tanto efeito quanto os trípodes, pois aqui digamos que robôs gigantes comparado a armas, digamos que eu acho que não é algo muito justo aqui. Também podemos observar que esta guerra não estava sendo nada fácil para nenhum país, pois podemos observar com atenção em alguns trechos de jornais falando como até mesmo países e grandes nações estavam caindo para Marte. Isso acabou se tornando algo tão grave que até mesmo em alguns trechos nós podemos observar o poder que os trípodes tinham, derrubando até mesmo navios em alto mar, uma facilidade imensa. Mas, obviamente, o ser humano não iria desistir assim tão fácil, atacando e usando métodos que tínhamos nessa época para tentar derrubar essas máquinas tão gigantes que estavam dando tanto trabalho para a humanidade. E vamos dizer que aqui, após o ataque em Paris e em vários outros países como a Europa, acabamos, digamos que, começando a derrubar essas máquinas. Como nós já sabemos, essas máquinas são controladas sim por marcianos. E aqui digamos que começou os primeiros experimentos com os alienígenas de outro mundo. Obviamente, após a primeira derrota, nós seres humanos claramente ficaríamos curiosos para tentar entender um pouco mais as criaturas que acabaram vindo de outro planeta, assim estampando em vários jornais que finalmente eles tinham derrubado a cara do mal. Realmente, após isso, podemos até ver alguns marcianos se rendendo. Parece que de alguma forma eles não concordavam com essa guerra e toparam até mesmo ajudar os seres humanos em experimentos contra a própria raça. Obviamente, nós seres humanos não iríamos perder esta oportunidade, com isso fazendo mais experimentos para tentar entender como derrotar os trípodes e esses seres que vieram de outro planeta. Os alienígenas virou parça. E após uma árdua
dado a batalha de grandes anos que ocorreu entre dois planetas, finalmente nós, seres humanos, teríamos finalmente ganhado a guerra. Ué, já acabou? Eu não sei vocês, mas desde que eu comecei a comentar sobre Guerra dos Mundos no meu primeiro vídeo aqui no canal, eu simplesmente fiquei muito apaixonado por esta obra em si, de H.G. Wells, e saber que esse tipo de coisa não é só eu, que tem até mesmo pessoas, fãs, fazendo esse tipo de documentário e aprofundando e explorando seriamente esse universo de invasão alienígena, que se você parar pra pensar, isso seria algo muito bizarro de se acontecer na vida real, e pra mim traz todo esse charme que simplesmente faz dessa obra ser uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Pra que isso aqui foi uma sacada muito genial de se tratar da Primeira Guerra, não entre nós seres humanos, mas sim de outro planeta. Claro, tudo que eu acabei falando aqui envolvendo esse tipo de documentário em si, eu vou estar deixando tudo aí na descrição se vocês quiserem tirar sua própria conclusão. E que vai pra mim, é um documentário muito bem feito, muito bem armado, e que se você realmente prestar atenção, você vai ver que, cara, isso daria um excelente filme. Ele foge um pouco daquela pegada que já estamos acostumados quando se baseia no livro, que seria apenas uma invasão alienígena, onde os alienígenas acabam perdendo a guerra não por serem derrotados por nós seres humanos, mas sim pelas bactérias e coisas que nós já sabemos, que eu recomendo, se você não viu o filme ou viu o livro, vá ver, de verdade. E também pesquisando um pouco mais, como eu falei ali atrás, eu acabei vendo um pouco desse teaser sobre a obra de Yankee Noga, que, meus amigos, se isso realmente acabar saindo do papel e aquilo ali não for só um teaser e acabar sim acontecendo um análogo horror de Yankee Noga de Guerra entre os Mundos, eu obviamente vou trazer isso aqui para o canal. Também, se você quiser ver o teaser em si e acabar comentando lá para dar mais engajamento e ajuda, eu também vou estar deixando aí na descrição. Mas eu acho que o vídeo vai se encerrando por aqui, minha gente. Prontinho, minha gente, estamos aqui no último vídeo. A invasão marciana é perturbadora, Guerra dos Mundos. Então vamos lá, sem enrolação. E morreu. Ô louco, já começa assim, na violência. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Boa, minha gente, como é que vocês estão? Guerra entre os Mundos, algo que eu acabei comentando há uns meses atrás, onde se trata basicamente da obra de H.G. Wells, de um livro lançado em 1897, sobre uma invasão alienígena de Marte. E claro, com o tempo teve muitas adaptações sobre essa história, pois algo que destaca muito bem nisso tudo são os próprios marcianos, onde eles não são algo comum como estamos acostumados, mas sim nessas criaturas tão icônicas que vocês estão vendo nesse exato momento, os tão icônicos denominados trípodes, que se você parar para analisar, é muito bizarro, pois imagina uma criatura de mais de 20 ou quase 30 metros e um robô gigante vindo na sua direção. E obviamente sobre esse medo em si, sobre todo esse sucesso, que eu quero falar hoje sobre algo que me interessou muito tempo atrás e que eu quero trazer à tona agora, que seria o próprio Analogue Horror de Guerra entre os Mundos. Então, sem muito mais enrolar... Ué, mas você não já me trouxe? Não foi no primeiro vídeo? Ué. Gente, eu lhe peço que se você for novo por aqui, considere estar se inscrevendo e deixando o seu like, que isso de verdade me ajuda muito. Não esqueçam também de estar comentando já o que vocês acharam sobre tudo isso e quais seriam, digamos, as suas expectativas sobre esses grandes trípodes tão icônicos. Então, sem muito mais enrolar, minha gente, vamos falar sobre o Analogue Horror de Guerra entre os Mundos. Puxa, essa música de Skyrim. Nossa. Foreign shores are at home. Where you go by your wings, you'll be known.
análogo ao que já estamos acostumados, essa fita se começaria exatamente como começa a maioria de todos, nos instruindo de como sobreviver, digamos, ao ataque desses extraterrestres que nos visitaram, ou melhor, dos ataques dos tripódes. E que nós, a população, não teria que se preocupar com nada, porque mesmo nós estando surpresos com visitantes de outro mundo, os Estados Unidos iria auxiliar todos nós de como sobreviver e simplesmente nos instruir a sobreviver a este ataque. E nos explica também um pouco mais as instruções que devemos seguir e principalmente como se foi o começo dessa invasão, que eles invadiram o território americano como se não fosse nada e que desde então teremos problemas com tudo isso, mas que desde o acontecimento da invasão na Terra nós teremos que, digamos, seguir essas instruções para podermos assim sobreviver de alguma forma, principalmente aos denominados tripódes, que aqui são descritos como máquinas que os nossos invasores usam para, digamos, eliminar a humanidade. Logo em seguida se começa, digamos, algumas instruções de como sobreviver a um ataque de um tripode. E um dos primeiros passos que fala é como se identificar um, que obviamente é muito fácil, pois você vai ver uma criatura de 35 metros e que, resumindo, você não deve fazer nenhum tipo de escândalo, choro ou som alto, e que também pode ser reconhecido o tripode através de seus sons altos que usam para se comunicar um com o outro. Após isso, você deve tentar se fugir de maneira esguia e não tentar fazer nenhum barulho, e tentar se esconder em tipos de locais onde os tripodes não podem te reconhecer ou melhor não te ver, como sótão, galpões ou lugares muito subterrâneos. Mas algo muito bizarro e estranho que pode acabar acontecendo no meio disso é que até mesmo os tripodes, ou melhor, os marcianos, podem acabar usando um tipo de vasilha ou um vidro, que nela pode conter um tipo de veneno muito tóxico para o ser humano, e que se você acabar expelindo, ou melhor, respirando, obviamente isso vai acabar te matando, e que em hipótese alguma você deve se respirar aquilo de alguma forma. E agora iremos, digamos, para a segunda etapa, que seria, digamos, que se você vê algo muito fora do normal, ou que simplesmente você não entende muito bem, você deve obrigatoriamente, na hora, contatar as autoridades local. Coisas como sons altos ou grandes vibrações, gritos fora do normal, choros, resto de cadáveres e fumaças pretas são coisas que podem ser muito anormais, e quando você vê algum desses sinais, você deve imediatamente contatar umas autoridades, pois algo muito comum, pelo que parece, né? Não é nada fora do normal, é você ver um alienígena, um robô de 5 metros na tua frente, fazendo puta de um barulho alto. É totalmente normal, o resto é tudo anormal. Provavelmente um tripode estaria perto de você, mas algo muito curioso que acaba se citando aqui, em que meio a esses sinais que você deve ficar alerta, é uma coisa chamada como planta vermelha, ou chumbo vermelho de uma tradução um pouco mais livre, que seria um tipo de planta que seria originalmente vinda do universo dos marcianos, ou melhor, do planeta deles. E se você avistar, por exemplo, essa placa que acabou de aparecer, você deve sair fora imediatamente, pois lá muito provavelmente é locais onde tripodes ficam frequentemente, e muito provavelmente eles já infectaram o lugar, muito provavelmente com essa planta vermelha. E que se teoriza muito bem que muito provavelmente essa planta vermelha seria como se fosse o alimento dos marcianos. E que vamos dizer que para se cultivar essa planta aqui na Terra, digamos que eles sim usam as próprias vítimas e pessoas que eles acabam encontrando, e vamos dizer que passam por um processo muito angustiante, que aqui digamos que fica muito subentendido, mas que sim, muito provavelmente eles matam as pessoas e usam o corpo como fertilizante. Isso é bizarro.
E que se você for uma das pessoas que acaba vivenciando, digamos, esse processo com outra pessoa que foi capturada, você deve permanecer em extremo silêncio, pois se ele souber de sua presença, chamará muitos mais dos trípodes para você ser a próxima vítima. Mas algo muito curioso acontece logo em seguida, pois ele fala que se você acabar seguindo, digamos, esse rastro das plantas vermelhas, você pode acabar encontrando um alienígena, sim, um marciano, fora de sua nave, que se assemelha muito extremamente com os próprios trípodes, tendo 3 pernas, digamos que uma cabeça como se parecesse algo mais robótico, o que assim, é algo muito bizarro de se pensar quando você pensa um pouco sobre isso. Que para se você se identificar ainda mais se tem um alienígena perto de você, você deve observar muito ao seu redor. Se você acabar observando como pegadas em 3 formas diferentes, ou prédios muito quebrados, e principalmente trípodes inativos sem som nenhum, você deve imediatamente alertar as autoridades, pois muito provavelmente ali seria um tipo de base para os próprios marcianos. Instruction number 3. E uma das últimas instruções sobre os trípodes é que eles seriam, claro, incrivelmente altos e que também seriam muito resistentes e também muito observadores, podendo até mesmo observar uma pessoa em questão de quilômetros e assim poder raptá-la. Mas algo muito curioso que estará aqui é que as armas humanas não funcionam de jeito nenhum nessas máquinas, pois aqui mesmo explica, fala que parece ter algum tipo de campo em volta dessas criaturas e máquinas que fazem que nenhuma arma consiga atingi-las. Mas vamos dizer que a coisa começa a ficar muito bizarro, pois digamos que aqui o governo tentou evacuar o máximo de pessoas possível, mas que se você se sentir impotente e não conseguir fugir de nenhuma dessas criaturas, você como cidadão tem o direito de tirar a própria vida. Sim, isso é muito bizarro. E as coisas tendem a piorar, pois fala que isso só seria permitido por pessoas que não têm filhos ou nenhuma pessoa que dependa dela. E que principalmente aqui, se você de alguma forma conseguir ferir os trípodes e tiver que sacrificar no meio do processo, isso também é permitido. Mas mesmo que seja tempos sombrios, a América iria prevalecer e iria voltar mais forte do que antes, pois juntos seríamos mais fortes. E que assim se finaliza com o agradecimento de quem assistiu essa fita. E aqui digamos que se decreta, digamos, o estado de emergência total na cidade, dizendo que agora os trípodes estariam indo em massa na cidade de Califórnia e que não teria nada como fazer o governo ou poder impedir tudo isso, pois agora eles teriam pessoas ajudando os alienígenas que veem eles como a salvação da humanidade, e que sem eles agora tudo estaria perdido. E assim, meus amigos, se finaliza o Analog Horror de Guerra Entre os Mundos. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram vídeos até curtinhos, né? Foram bem rapidinhos de se ver, mas foram muito legais de se assistir, muito divertidos. Eu gostei da ideia de fazer Guerra dos Mundos como um Analog Horror. E, novamente, eu espero que vocês tenham se divertido. Eu peço com carinho que você deixe o like, se inscreva no canal caso não for inscrito, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Então, eu sou a Lisa e desejo a vocês uma ótima noite. E agora vou pedir pro Drácula voltar para ele poder finalizar o vídeo. Bom, gente, cá estou eu de novo. O que vocês acharam da Lisa? Vocês gostaram dela? Vocês querem que ela volte aqui para outros vídeos? Cara, eu achei ela muito legal, ela é super fofa. E eu espero que ela possa aparecer novamente em outros vídeos, caso vocês queiram também. Então, novamente, eu vou só repetir o que ela falou, que também eu gostei muito dos vídeos, os vídeos são muito bons. A história é muito boa desses Analog Horrors. E também me diverti bastante. Então, é isso. Eu sou o Drácula e desejo a todos uma boa noite.